Olá, estamos aqui para a segunda entrevista e esta sim, então, vamos discutir um pouco mais sobre tecnologias apoiando as disciplinas online. E para essa conversa, eu convido então o Rafael Nardotto, que trabalha conosco já há 7 anos, né? Começou na Anhembi, agora está na EAD Laureate e é o nosso coordenador de tecnologia educacional. Douglas Coimbra, que também está há muito tempo conosco, trabalhou na Anhembi, agora na EAD Nacional, como coordenador de design educacional. Tá? Então, é uma dupla importante aqui para conversar um pouco e compartilhar seus conhecimentos sobre, em especial, como as novas tecnologias contribuíram. E aí eu peço até para o Rafael, nosso colega aqui, desses últimos 7 anos de experiência, que você tem tido uma atenção especial sobre as novas tecnologias e assistiu aí o desenvolvimento de soluções importantes. E aí a pergunta é: que oportunidades pedagógicas as tecnologias têm criado para a construção de disciplinas online? Bom, acho que a primeira coisa que vale ressaltar é que educação e tecnologia sempre andaram lado a lado. Se a gente parar para pensar, o próprio giz para a lousa é um tipo de tecnologia que acompanha a educação há tanto e tanto tempo. Bom, se nós parássemos para analisar a evolução tecnológica nos últimos 10 anos, e tudo que nós podemos aproveitar e incrementar dentro da educação, e no nosso caso aqui, educação à distância, eu considero que o grande salto que nós demos nesses últimos anos foi justamente essa transposição da forma instrucional da entrega do conteúdo, podendo fazer com que esse conteúdo ele tenha uma vida própria, através de hiperlinks ou através mesmo da inclusão de vídeos, complementando o material que o professor gostaria de passar para o aluno, até mesmo na forma que o professor pode se comunicar com o aluno. Vamos pensar assim, numa sala de aula tradicional, o professor ele vai ter o contato com esse aluno 1, 2 vezes por semana, naquele momento é a hora onde ele vai poder dar todos os seus recados, e ali ele vai ter que conhecer cada aluno para saber como, ou imaginar como seria o desempenho desse aluno dentro da disciplina. Quando a gente usa um ambiente virtual de aprendizagem, nós temos outros tipos de oportunidade. Por exemplo, com o uso de ferramentas de webinar, por exemplo, nós podemos chegar nesse aluno, se comunicar com esse aluno em praticamente a qualquer hora do dia ou da semana, através de ferramentas analíticas que o próprio AVA tem. Nós conseguiríamos prever como vai ser o rendimento médio do aluno ou aonde o aluno precisa melhorar, fazendo com que o aluno tenha mais recursos para melhor aproveitar o material e o conhecimento daquela disciplina específica. Muito bacana o que você está trazendo, Rafael, porque eu lembro quando professor, durante muito tempo do ensino presencial, você via muitos estudantes que pareciam muito atentos à aula e quando você fazia avaliação isso não se confirmava. Você está trazendo que as novas tecnologias, por exemplo, ajudam o professor a enxergar o processo de aprendizado. Se ele está ativo na disciplina, que atividades ele desenvolveu e qual foi o desempenho dele nas atividades. E a pergunta é, o professor tem indicadores a partir disso? Por exemplo, dentro do Blackboard hoje, o professor tem como enxergar o estudante no seu detalhe? Saber se ele está de fato aprendendo, além de estar presente dentro da sala de aula virtual? Sim, isso de várias formas. Então, vamos começar pelo aluno que supostamente está prestando atenção ou não. A transposição disso para o Blackboard seria um aluno que acessa frequentemente ou não acessa frequentemente. De uma forma bem simples, o professor ele consegue reconhecer na turma quais são os alunos que acessam regularmente a ferramenta e os alunos que não acessam regularmente. E a ferramenta já indica e sugere que o professor faça uma ação para esse grupo de alunos.
Em linhas gerais, sem nenhuma análise mais criteriosa, o professor poderia ver um desempenho médio dos alunos nas atividades e agrupar os alunos que possuem um desempenho abaixo e dali sugerir para aquele aluno um material complementar, um reforço, ou de repente, dependendo da metodologia, uma nova atividade. Existem formas também de avaliar se realmente o que o professor propõe como atividade para o aluno faz algum sentido, porque talvez a falha não seja nem no que o aluno aprendeu, mas sim como o professor perguntou. Então ele pode, inclusive, avaliar se as suas perguntas elas tendem a ser muito difíceis ou extremamente fáceis. Isso através de testes bem simples e rápidas no próprio ambiente. Em termos práticos, né? Então, eu acho que é a central de retenção, é isso? Exatamente, central de retenção. Que aí o professor clica ali e ele consegue perceber o desempenho dos estudantes e por aí ele já pode fazer alguma orientação, dar um feedback direto para o estudante que ele precisa prestar mais atenção. Confere? Exatamente. Bem, então acho que além disso, uma coisa que você traz, e eu vou perguntar para o Douglas, em relação... De novo, você me fez lembrar muito o papel do professor na sala de aula tradicional, né? Em que você tinha lá a pasta na central de cópias, os estudantes passavam lá, baixavam as cópias, ou você solicitava a aquisição de um livro, quando ainda não se tinha um LMS de apoio, né? Quando sim, era no GIS, né, e tal. E aí a gente procurava experimentar outras... A gente conversou antes com o professor Felipe Rogério sobre metodologia ativa. E no presencial, sim, isso se faz com perfeição também, né? Então, desde atividades simples como trabalho de grupo, seminários, atividades que você pode fazer na sala de aula presencial, levar os estudantes para a biblioteca, formar pequenos grupos, fazer com que eles pudessem produzir um material e apresentar e socializar para os colegas de forma colaborativa. A pergunta, então, Douglas, que tecnologias, que recursos a gente tem no Blackboard, no Collaborate, que potencializam a interação, se é possível formar grupos dentro do Collaborate, é possível fazer um movimento de discussão de aprendizagem por pares, a estrutura de enquetes em tempo real por webconferência, ou as aulas têm que ser monólogos de conteúdos prontos de prateleira e professor expositor instruindo os estudantes? Primeiro, a gente tem que partir da premissa que o mundo mudou nesses últimos 20 anos de maneira muito acelerada. Muito graças ao advento da internet e à expansão, à democratização da internet, né? Então, a nossa maneira de estar no mundo mudou de maneira significativa. Hoje em dia, por exemplo, partindo desse pressuposto, professor, existe uma descentralização da informação. E a forma como a gente acessa conteúdo, hoje em dia, é muito diferente da que existia 20, 30 anos atrás, né? Então, não precisa a central de cópias? Não precisa mais da central de cópias. Hoje em dia, a rede liga todo mundo. E eu acho que é justamente esse o papel do professor. Ser um condutor para fazer com que o estudante consiga chegar nessa informação, né? Então, ele consegue fazer isso através de diversas ferramentas. A Wiki, por exemplo, ela traz à tona um conceito muito importante nos dias de hoje, que é a construção coletiva do conhecimento. Então, hoje o estudante, mais do que aprender a aceitar isso de forma passiva, ele quer também construir o conhecimento. Aquilo precisa fazer sentido para ele de alguma forma, né? Então, aí que consegue resgatar e dar vazão a essa necessidade, né? Os fóruns colaborativos também, eles fazem com que os estudantes se auxiliem no processo de ensino-aprendizagem e deixe de ter na figura do professor a autoridade máxima. Exatamente. Essa autoridade máxima na sala de aula do século XXI não existe. O professor funciona muito mais como um mentor do que como o detentor único exclusivo do conhecimento. Perfeito. E me faz lembrar também da questão da produção de conteúdo, quando no presencial, de novo, a gente pedia para um estudante fazer um trabalho, e como professor, então pegava o trabalho, geralmente impresso, voltava aqui para o Google, dava uma digitada aí em alguns termos, quando você desconfiava que tinha plágio, suspeitava, e era um trabalhão para você verificar. Às vezes você lembrava porque tinha lido o material, você não, isso aqui você copiou, você já identificava, não cita, não referencia, e a repetição daquele modelo do ensino fundamental de copiar da Barça para fazer o trabalho escolar. Que recurso tecnológico o Blackboard oferece hoje para apoiar o professor também nessa verificação de conteúdo e conseguir orientar o estudante a devidamente construir um texto, citar, referenciar e não fazer o copia-cola, né?
O Blackboard possui uma ferramenta chamada Safe Assignment. O que é o Safe Assignment? Ele é um farejador de plágio. Então ele tem cadastrado toda a base da internet e a base própria, e ele consegue rastrear se o estudante fez algum tipo de cópia e consegue apontar até mesmo, professor, o percentual de palavras que se repetem nos textos que existem na internet ou na base do Blackboard e que o estudante usou. Deixando assim bem claro para o professor, para que ele analise até que ponto aquilo foi uma cópia ou foi uma criação autoral. Então o Blackboard consegue ter essa facilidade, ele consegue atrelar isso a todas as atividades, seja um fórum, uma wiki, uma questão dissertativa. Então, como ele está integrado, o professor já recebe isso e consegue fazer essa análise de maneira simples e rápida. Muito bem. E Rafael, uma das coisas que a gente percebe é que em alguns LMS, né, você tem uma estrutura reduzida de recursos para montagem de avaliação. Então, se eu quisesse variar e ter o apoio tecnológico para uma avaliação mais dinâmica, dentro da metodologia ativa, quantos tipos de questões, modelos de questões nós temos dentro do Blackboard e que outros recursos, né? O Douglas já trouxe a questão da Wiki, a gente já falou do fórum, né? Que mais o Blackboard oferece para além do modelo de questões objetiva, dissertativa, né? Bom, nós temos no Blackboard ferramentas do tipo avaliação por pares, onde o foco é a partir de uma proposta e a resposta do grupo de alunos, esses alunos eles se autoavaliem. Nós temos em questões diferentes para testes mais de 12 modelos de questões. Nós temos ferramentas de wiki que podem trabalhar no modo de produção coletiva de texto, produção coletiva avaliativa, fóruns, blogs. Nós temos a própria ferramenta de Save Assignment. Assim, no todo, nós temos mais ou menos 30 tipos de possibilidades quanto à avaliação. Legal. Uma coisa que, sempre que a gente conversa com alguns colegas da educação à distância, é recorrente o tema. Escalável ou não escalável? Eu posso implantar isso e consigo atender vários estudantes? Porque uma questão que a gente resolveu, eu queria que você contasse para a gente, o fórum é escalável? Se eu tenho muitas participações, quando eu vou corrigir as participações de um estudante, eu tenho que procurar dentro do fórum? Então explica para a gente a solução que tem. Se eu faço um blog, o blog toma uma proporção gigante, o professor perde o controle da avaliação. Se eu quiser identificar quais as participações do Rafael para poder avaliá-lo? Como a tecnologia apoia o professor nessa escala de muitas participações ou de muitos estudantes dentro de um mesmo ambiente, interagindo e construindo a avaliação ali que o professor precisa fazer? Bom, o fundamental sempre é que a tecnologia ela é o apoio e não a exclusão da pessoa. Então, todo o segredo para você trabalhar em escala é você ter um processo muito bem definido, e nesse caso é o processo pedagógico. Da forma que nós a metodologia que nós usamos para esse tipo de avaliação, ela favorece a organização da informação. Uma vez que os alunos eles contribuem, não vão criar situações totalmente fora do contexto, como nós já vimos em alguns outros lugares. E o papel da ferramenta ali é agrupar o que o estudante postou, tanto em wiki, blog... Independente do número de respostas. Independente do número de respostas, com as temáticas principais, fazendo com que o professor, em apenas uma tela, consiga... ter a visão do todo da participação. A visão do todo, né? E a linha que o aluno seguiu para chegar naquela conclusão. Muito bom. E para fechar, uma última pergunta para o Douglas. Você, como designer educacional, também olhando para o horizonte, durante o início, né, embrionário da educação à distância, ela esteve muito sustentada em produção de material, né, passando ali pelos materiais impressos, entregues por correio, entregues em salas de aula. E você falou dessa questão da construção do conhecimento entre os estudantes, as questões entre pares, né, e não só dependendo da autoridade do professor ou da autoridade de um escritor, de um livro, um material pronto, acabado.
Como é que você vê no horizonte o desdobramento do design educacional? Vai por muito tempo esta estrutura muito firmada nos conteúdos predispostos, ou esta linha da construção colaborativa, compilação de materiais, é uma tendência? Como é que você vê isso? É um processo em constante evolução, né? Assim como existiu a descentralização do conhecimento, do conteúdo, isso vai passar também pela produção de materiais. A tendência é que cada vez mais existam menos materiais produzidos de forma cartesiana, que é aquele material fechadinho, o e-book produzido por um autor, isso vai deixar de existir. Cada vez mais o professor vai ter autonomia e para isso surgem a cada dia novas ferramentas de autoria. Então hoje já é possível o professor fazer um objeto de aprendizagem com poucos cliques, através de um PowerPoint Mix, por exemplo, que é uma ferramenta, um plugin do Office Mix. O professor também consegue ter um acompanhamento pedagógico das turmas através de até uma coisa que o Rafael citou quase agora, que é do Big Data, né? Ele consegue mapear, entender esse estudante, e entendendo esse estudante, sabendo como ele acessa, de que forma ele acessa, ele produzir conteúdos que sejam mais inerentes à necessidade do estudante. Então é possível criar mapas mentais através do Prezi hoje em dia, é possível criar vídeos, animações através do GoAnimate. Existe uma série de softwares de autoria que hoje são de simples utilização e que facilitam muito a vida do professor. Ou seja, as novas tecnologias estão contribuindo para uma autoria compartilhada e não centralizada, não cartesiana, como você falou. Exatamente. Muito bem, Douglas, é isto então. A gente observa que, de fato, as novas tecnologias contribuem para que professores, estudantes, tutores possam construir colaborativamente o conteúdo e não dependendo apenas de um conteúdo cartesiano, como você assim chamou. Perfeito. Eu agradeço a presença aqui, então, do Rafael, as contribuições do Douglas. A gente fica por aqui e volta, na sequência, entrevistando o professor Roberto e o professor Danilo sobre o papel do professor e do tutor em disciplinas online. Muito obrigado, até mais.